Para que tudo isso? É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Você faz um monte de coisas, quando você vê a sua rotina, a sua agenda, a sua programação tá cheia de atividades, sempre muito atarefada. Para que tudo isso? Já chegou nesse ponto de parar, olhar para a sua rotina, para suas atividades, para sua agenda e se fazer essa pergunta? Será que você é perfeccionista? Será que você tem a tendência de fazer coisas demais? A gente vai olhar para isso hoje. E aí algumas frases que eu coloquei aqui, olha, para você ver se você se identifica, escuta só. Eu sou muito ocupada. Eu não tenho tempo para nada. Eu só paro para, se eu paro para descansar, eu me sinto culpada, porque eu podia estar adiantando alguma coisa, então eu não consigo relaxar. Já disse isso. Eu tenho que aproveitar o tempo. Eu tenho que aproveitar o tempo para adiantar o tempo. Já se pegou fazendo isso? Durante a pandemia, fala para mim. Durante a pandemia, você gostou de todo esse tempo livre que a gente teve na pandemia? Para mim foi difícil. Eu demorei para entender que eu não precisava levantar tão cedo para fazer exercício, que eu podia sentar e assistir uma série. Porque no começo da pandemia a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? E eu fiquei justamente nesse modo aqui, ó, de aproveitar o tempo, adiantar as coisas, resolver as coisas. Você ficou assim também na pandemia? Outro ponto, né? Na época da escola, porque isso nos acompanha na vida, né? Na escola, eu tirava 9,5, não estava bom. Reclamava com o professor por que não tinha sido 10. Mas se você tira 10 ou tirava 10, não fiz mais do que a minha obrigação. É assim que você se comporta diante dos resultados que você obtém no seu trabalho hoje? E até voltando mesmo para essa época de escola, consegue se identificar nesses pontos? É aquilo, né? Eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que dar conta de tudo. Todas essas frases, elas são muito características de um traço de personalidade, um traço de caráter, como a gente chama, dentro da questão de análise comportamental. Sim, todas essas características aqui, elas são bem próprias de um traço específico, o traço rígido. Mas o que é isso, Ana? O que é traço rígido? Essa semana toda, desde segunda, nós falamos desses perfis comportamentais que estão relacionados a momentos da infância e falamos de tendências que todos esses traços têm, né? Nós passamos ali desde o útero até os nossos 6, 7 anos por fases impactantes e as nossas percepções como criança, dentro do que a gente viveu, dentro dos ambientes que a gente estava inserido, dentro das pessoas com quem a gente convivia, principalmente os nossos pais, nosso cérebro foi moldado e a gente ganhou lentes para enxergar o mundo. E dependendo do estresse que você sofreu, né, das preocupações que você como criança vivenciou, você traz essas tendências comportamentais. Durante a semana nós já tivemos 4 outros assuntos, né? Você pode revisitar esses assuntos se você já acompanhou essas lives, ou você pode assisti-las pela primeira vez no meu perfil. Na segunda-feira nós falamos sobre o seu lado introspectivo, introvertido, que vem de uma questão intrauterina. Na terça-feira nós falamos da tendência que a gente tem de se auto-abandonar em algumas atitudes, né? De se auto-abandonar. E essa questão vem lá da nossa relação com a nossa mãe, nossa relação com a comida e nossas necessidades emocionais. Na quarta-feira a gente falou sobre a autoconfiança e falamos isso também dentro de um momento, né, na infância, onde a gente percebe a nossa interação com os outros e essa questão de trocas. Ontem, quinta-feira, nós falamos sobre pare de escolher o caminho mais pesado, que é uma tendência que o quarto traço de personalidade tem, quando a gente vem para esse momento de perceber as expectativas das pessoas sobre nós.
E hoje nós vamos falar desse traço rígido, que tem essa característica aqui, né? De se sobrecarregar no sentido de querer fazer muitas coisas com agilidade, com perfeição e com esse quesinho de competitividade. Então, nós vamos olhar para isso hoje. É o traço rígido que tem esse comportamento aqui. E você passou por todas essas fases da infância. Então, você também tem uma porcentagem do traço rígido. Talvez você já saiba qual é essa porcentagem, talvez ainda não. Mas, de qualquer forma, você vai entender mais sobre o traço rígido aqui hoje, ok? Então, dentro dessa questão toda, né, de ser proativa, de ser ágil e de realizar muitas coisas muito bem feitas, eu acredito que você tem essa qualidade, né, de querer entregar o seu melhor. Mas da onde surgiu isso? Da onde surgiu esse perfeccionismo e essa percepção de que as coisas têm que ser assim? Lá na infância. Por quê? Um dos momentos marcantes da infância é quando a gente, num processo interno, a gente começa a perceber o sexo oposto, certo? A criança, em determinado ponto da sua infância, começa a perceber, eu sou menina, ele é menino, e vice-versa para homens. E aí, quem é a primeira pessoa que a gente identifica como sendo do sexo oposto? O nosso pai. Então, eu sou mulher, filha da minha mãe, nós somos iguais. O diferente ali é o meu pai. E aí, para acessar o meu pai, eu vejo então essa questão. Olha, o masculino existe. Quantas, né, de nós, quantas meninas não tem essa questão de olhar para o pai, perceber que o pai é homem e vem para essa questão do, o meu pai é um príncipe, eu sou a princesinha do meu pai, né? E é claro que tem uma relação afetiva, carinhosa, mas é um momento da criança perceber o sexo oposto e isso pode ficar confuso aqui. Além disso, a criança tem a atenção do pai, a menina tem a atenção do pai e no caso o menino, ele volta isso para o sexo oposto que é a mãe, né? De se ver, eu sou a princesinha do meu pai, o menino, eu sou o príncipe da minha mãe. E projeta, sim, nesses progenitores, a questão do sexo oposto. E começa a perceber essa conexão, essa atração que existe. É claro, gente, que isso sem essa intenção sexual. Mas o corpo nessa fase, ele já começa a receber esses estímulos nessa região do corpo. A criança já percebe que aquela região genital ali não é só para fazer xixi. Tem alguma sensação diferente ali. E aí que vem essa questão, né, de projetar isso nos progenitores do sexo oposto. E aí o que acontece? Eu vim pro meu pai, pro carinho do meu pai, e depois eu percebi que o relacionamento dele de fato era com a minha mãe. Então como que a menina se sente? Ela se sente traída, ela se sente excluída desse relacionamento e ela sente que não foi boa o suficiente para ter toda a atenção do pai. Ela teve que dividir ali e ainda saiu perdendo, porque a escolhida foi a mãe. O menino também vai ter essa percepção, né? Afinal, ele tem ali uma projeção com a mãe, mas a mãe é casada com o seu pai. Então, que surge essa questão, né? Do eu tenho que ser melhor, eu tenho que me destacar. Até numa questão corporal, porque a gente avalia isso através do formato do corpo. Existe um formato específico corporal em algumas partes do corpo que mostram a tendência que a pessoa tem para esse perfeccionismo do traço de caráter rígido. E aí o que acontece, né? A pessoa cresce com essas características que a gente comentou aqui, de ser competitiva e de no final sempre sentir essa insegurança, né? Do não, eu preciso ser o melhor, senão eu não vou ser escolhido. Então, é característico do traço rígido, diante dessa percepção da infância que pode ter sido mais impactante para você, né? Cada pessoa desenvolve uma porcentagem de cada um dos traços de acordo com a percepção que teve na infância de tudo isso. E algumas pessoas têm uma porcentagem mais alta, outras pessoas têm uma porcentagem menor. Eu, por exemplo, tenho 30% desse traço. Então, com certeza, eu era a princesinha do meu pai, né? E olha que interessante, algumas pessoas perguntam, Ana, mas eu não conheci o meu pai, eu não convivi com o meu pai, mas teve alguém
que foi essa figura masculina para você. Além disso, a gente tem o que as pessoas falam dos nossos pais. Então, a menina, ela pode idealizar aqui o pai na cabeça com base em tudo que dizem dele. E essa relação com o pai, ela vai ser sempre positiva? Não. Porque existem duas percepções aqui, né? O meu pai, primeiro homem que eu tenho esse contato e essa percepção, ele pode ser maravilhoso, e aí eu vou ser super apegada a ele e vou achar, inclusive, na vida que nenhum homem vai ser bom igual a ele, tá? Ou eu vou pro outro extremo. O meu pai não foi bom o suficiente, o meu pai não foi presente, o meu pai teve um comportamento condenável até pela minha mãe, pelo que eu ouvi falar da minha mãe, ou pelo que eu observei, e aí eu não confio em nenhum homem. Então, olha como de fato isso é marcante, né? E existe uma fase ali da infância mesmo, esses dias estava conversando com uma cliente sobre isso, ela comentando, né? A minha sobrinha é muito apegada ao pai dela, meu irmão. E sim, a menina tem essa fase, né? Mas depois a gente precisa voltar pro colo da mãe. Eu falo mais disso em outra live que tá salva aqui no meu perfil, se você quiser conferir depois. A gente fala, né, de mulheres masculinas e homens femininos. Basicamente é o traço rígido, tá? Então, se você quiser se aprofundar, você pode assistir essa live também para entender mais uma questão de como você se posiciona no seu relacionamento, tá? Mas aqui, voltando para essa questão de querer fazer tudo, querer dar conta de tudo com perfeccionismo e agilidade, a gente vai seguir essa linha aqui que já estamos falando. Então, essa questão, como eu falei, vem dessas percepções da infância, né? De se o seu pai foi presente ou ausente, se ele foi perfeito demais ou imperfeito demais, o traço rígido é formado de qualquer maneira. E em muitas mulheres no nosso Brasil, o traço rígido é alto, tá? Aí vem essa questão aqui, né? Dentre as opções, meu pai, minha mãe, eu era a ponta mais fraca do triângulo. Então, a pessoa do traço rígido, na dor, ela fica com essa percepção de estar sempre dividido, tendo que escolher. Afinal, o rígido teve que escolher entre pai e mãe. Geralmente, né, as rígidas não têm um bom relacionamento com a mãe, porque estava competindo inconscientemente com a atenção do pai. E os homens rígidos também vão ter essa questão mais com a mãe e ter uma competição, uma rivalidade ali com o pai. Olha que coisa interessante. E essas tendências realmente acontecem e se mostram verdadeiras aí no que a gente atende as pessoas, no que a gente observa nas pessoas também. E aí o rígido fica ali se sentindo dividido. Eu nunca posso ter ali, por exemplo, eu não posso ter satisfação no trabalho e com a minha família em casa. Ou eu priorizo um ou eu priorizo o outro. Até a pessoa pode ter 2 empregos, ela não sabe em qual ela coloca mais energia, mais foco, porque a pessoa está sempre achando que ela vai ser passada para trás, que algo vai dar errado, então eu tenho que ter mais de uma opção. Eu não consigo me entregar totalmente, porque se eu coloco todos os ovos nessa cesta, vai que essa pessoa vai embora, vai que essa pessoa me troca, vai que essa pessoa me exclui. Então, o rígido tem esse modo operacional interno aí, né, de triangular, de sempre ficar dividido entre uma opção e outra para não sair perdendo. Isso pode acontecer na profissão, como a gente disse, nas amizades ou na relação entre trabalho e família. E até, às vezes, em relacionamento mesmo, tá? A pessoa tá ali flertando com mais de um, porque quer garantir a melhor opção e não quer ser passada para trás. E olha que interessante, né? Tenho até mais informações sobre isso no meu perfil. O rígido, ele tem medo de ser traído pelos outros, de ser excluído pelos outros, de ser deixado de lado pelos outros. Mas o rígido também se trai, também se sabota, né? Para garantir que, não, eu faço isso primeiro, então se é para alguém fazer. E tem várias formas de se trair, né? É um assunto até para se aprofundar num outro momento. Então, o rígido está lá, se sentindo dividido, não sabe onde colocar energia, porque não sabe onde se entrega. Vai que me passam para trás, né?
tá se sentindo insuficiente porque tá sempre nessa competição, sempre querendo ser o melhor e sempre olhando para o que falta ou sempre olhando para o que tá imperfeito. Nessa sede, né, absurda de querer ser melhor, nunca se sente bom o suficiente. E se sente substituível. É por isso que eu tenho que estar aí me atualizando e fazendo curso e aprendendo mais e sendo mais perfeita, porque senão vão me passar para trás. Todos esses comportamentos e dores vêm desse momento da infância, porque é isso, gente, relação com pai e mãe nos molda demais, mais do que a gente imagina, mais do que a gente tem noção. Para mim, foi muito surpreendente descobrir tudo isso quando eu passei por esse atendimento antes de ser terapeuta. Primeiro que eu fui entender sobre análise corporal, que eu era bem desconfiada de análise corporal. E aí eu marquei o atendimento assim, sabe? Qualquer coisa eu cancelo. E aí eu fui ouvir sobre os perfis, né? O esquizoide, o oral, o psicopata, masoquista e rígido. Mas eu não achava que eu era rígida, porque tem essa questão, né, do rígido ser ágil. O rígido é de fato muito bom no que emprega energia. O rígido tem um formato corporal mais harmônico, bonito. Então eu pensei assim, não, essa daí não sou eu, porque eu não sou boa assim. E eu duvidei da analista quando ela disse que eu tinha 30% do traço rígido, porque eu não me via dessa forma, né? Sempre me cobrei para ser boa, mas eu nunca me vi de fato boa. E até não entendia isso, né? Não me achava bonita, mas via que algumas pessoas torciam o nariz ou competiam comigo. Eu trabalhei em escola, então imagina um ambiente competitivo de escola, né? E eu me sentia muito julgada. Eu era mais nova, cabelo chanelzinho loiro, e as outras mulheres já me odiavam, né? E aí eu vinha para esse lugar onde eu tenho que provar que eu sou boa. Então eu era muito proativa. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que adiantar aquilo. E, isso aqui já foi feito? Não, o que tá precisando? A ponto das pessoas pararem e falar para mim assim, calma. A gente tem um expediente para realizar todas essas atividades, mas eu tava ali querendo reforçar, né, a minha presença naquele lugar sendo boa, porque eu já percebi uma rivalidade com as outras mulheres. Porque tem essa questão, né? Você tá ali querendo ser melhor, fazendo as coisas muito bem feitas de fato, e ainda vem uma questão de competição, porque os outros acham que você tá se achando. E só você sabe que, na verdade, nem você tá satisfeita com a sua performance, porque você tá sempre se cobrando. Olha que coisa. Então, imagina como é uma vida assim, né? Talvez você saiba, talvez você vivencie isso. Eu vivenciei isso há muito tempo. Mas eu não entendia por quê. E aí, vamos conversar sobre isso, né? Como seria para você poder enxergar as suas qualidades? Não as que você quer desenvolver, as que você já tem. Como seria para você? Como seria para você fazer o essencial, fazer o que é mais importante e não precisar ter uma lista de afazeres que você até vai dormir pensando, mas faltou fazer aquilo da lista. E é sempre uma lista grande, tá? Eu sei bem disso. Eu já fiz muitas listas de afazeres nessa vida. Imagina como seria ter tempo para fazer o que é mais importante e saber o que é mais importante. Parar de se dividir tanto, conseguir ter foco. Como seria para você vir para esse lugar, né? Além disso, como eu falei, como seria para você ter um bom relacionamento com as outras mulheres? Porque a rígida está sempre competindo e sempre nessa questão, né, do eu tenho que ser melhor, eu cobro demais a mim mesmo. Por tabela, eu acabo cobrando os outros e acaba se criando essa rivalidade mesmo, né, entre mulheres. Então, como seria para você ter amigas e ser mais acessível, não ter que se proteger o tempo todo diante de outras mulheres? Como seria para você? Como seria para você parar de se comparar sempre? Poder se achar bonita?
Poder tirar uma foto e ficar feliz com o que você tá vendo naquela foto. Porque, gente, hoje, muitas pessoas até falam pra mim, né? No seu Instagram é muito bem organizado, você faz as lives, você fala bem. Gente, eu não postava uma foto antes. Era raro eu postar fotos minhas no Instagram antes de todo esse trabalho como terapeuta aqui. Porque eu não achava que nenhuma foto estava bonita. Não achava. E até nessa questão, né, de se expor, de fazer uma live, foi um trabalho interno para poder estar aqui e não estar concentrada no que pode sair errado, né, do que está fora do meu controle. Então, como seria para você alcançar esse lugar? Será que dá para alcançar esse lugar? Será que dá para confiar nas outras pessoas e parar de centralizar tanto o trabalho? Será que dá para ter um bom relacionamento com os homens também? Porque para as rígidas, veja só que interessante, as rígidas elas têm mesmo um comportamento, essa performance, né? Essa questão corporal mais harmônica, o rosto mais harmônico, o que muitas vezes chama mais atenção. Ao mesmo tempo, a rígida também tem essa questão de ter mais dificuldade de confiar no outro, porque vai que você me passa para trás. Então, se protege demais de um bom relacionamento. E às vezes até procura um relacionamento ruim mesmo, tá? Inconscientemente, para dizer, mas eu tentei. É que não deu certo porque o fulano isso ou o fulano aquilo. Mas será que você está realmente disponível? Porque foi aquilo, né? A primeira pessoa que você idealizou aqui na sua cabeça, que foi o seu pai, não estava disponível, porque ele casou com a sua mãe, né? Inclusive antes de você nascer. Então, a rígida vem para esse lugar. Pode ser uma mulher cheia de qualidades, pode ser uma mulher linda, que no fim não se entrega. E pode estar, inclusive, casada e não ter se entregado para o marido. Então, aí surgem até questões, né, de energia que a pessoa não se permite trocar. Tem até uma questão da sexualidade. Inclusive, aqui no meu perfil, eu lancei um curso, né, de sexualidade. Justamente para o rígido, essa questão é mais intensa. Cada traço de caráter tem uma energia predominante de acordo com esse momento de desenvolvimento lá na infância, né? A gente desenvolve o corpo e as habilidades motoras junto com as habilidades emocionais. E aí a energia do rígido, quando ele veio para esse momento de perceber o sexo oposto, está justamente ali no final da medula espinhal, que coincide, né, com a nossa região ali genital. E o rígido tem essa energia de vida, que gera inclusive outras vidas, que é a energia da sexualidade. Mas sem se permitir trocar isso com outras pessoas, porque você tem muito medo de ser traída, ou de se entregar mesmo e quebrar a cara, é possível e é muito comum rígidas num relacionamento estável, dentro de um casamento, que não tem essa troca com entrega com o próprio cônjuge. Então, olha como é interessante entender essas nossas questões e como isso tudo está relacionado com o que aconteceu lá atrás na nossa infância e até, né, as lendas. Na mitologia grega tem a questão ali do Édipo, né? Que tinha essa ligação com a mãe. Então, de fato, isso acontece. De fato, isso nos impacta, né? Inclusive, hoje foi muito legal. Eu atendi uma pessoa que, inclusive, ela é estrangeira. E a gente fez esse atendimento de análise corporal, porque isso aqui, gente, de fato traz à tona o seu perfil comportamental, independente da sua cultura, tá? Independente da região que você mora. E a gente fez essa análise em inglês, e aí ela conseguiu entender essa porcentagem do traço rígido que ela tem, bem expressivo, e essa questão de não ser vulnerável, de não se permitir que o outro te acesse, que o outro veja as suas falhas. E hoje ela me mandou mensagem, eu fiquei toda feliz de manhã porque ela me mandou mensagem, né? Ana, eu estou trabalhando isso. Já tem 1 ano que a gente fez a análise e aí depois da nossa análise ela falou que percebeu muito esse comportamento, né? Diante de amizades, diante da relação com o sexo oposto, de não se permitir ser vista pelo outro como ela é, com medo de ficar vulnerável, com medo de demonstrar ali um defeito.
E ela me mandou essa mensagem, né? Eu sempre lembro das coisas que você me disse na nossa sessão e eu estou caminhando para esse lugar onde eu consiga me entregar e ter essa troca mesmo, essa confiança com o outro, mostrar o meu lado vulnerável, não ter que ser perfeita o tempo todo. Até nessa questão de falar outro idioma, né? Como eu disse, eu falo inglês, eu estudei inglês bastante tempo e depois fiz um trabalho voltado com essa comunidade aqui em São Paulo, porque temos muito estrangeiro aqui em São Paulo, e depois eu fui aprender outro idioma, árabe. E essa questão de ser melhor, e de ser ágil, e de ter resultado, ela inclusive te ajuda, né? Te ajuda. Quando você entende as suas tendências, você direciona elas para o bem. Quando eu entendi que eu podia, de fato, me dedicar a um idioma e tirar essa parte do medo de errar, o medo de não ser perfeita. Eu queria parecer uma libanesa falando árabe, né? Mas já não vai acontecer, né, Brasil? Porque eu nasci no Brasil. Não vou ter aquele sotaque maravilhoso. E aí, quando eu tirei esse peso das minhas costas de ser perfeita, eu consegui me soltar no idioma. E me fazer entender dentro do que eu estudei, dentro do que eu sabia, e ir progredindo no idioma falando, né? Mas você veja só como é, essa cobrança vem sem você perceber. Por isso que o primeiro movimento para parar de querer ser perfeita, parar de querer dar conta de tudo com 1000 compromissos num dia, é você entender que você tem essa tendência, e a partir dessa percepção diminuir esse ritmo aí e vir para o essencial, vir para o que é importante e estabilizar dentro de si, regular dentro de si essa visão de si mesmo. Você tem qualidade, sim, você tem aí a sua beleza, todo mundo tem a sua beleza. Talvez você precise até evidenciar isso. Eu falo que eu sou uma rígida hoje bem mais vaidosa do que eu era antes. Antes não fazia questão, sabe, de uma maquiagem, de um brinquinho, de uma unha pintada. Hoje eu percebo como isso me afeta. Então, sim, é uma série de cuidados, é uma série de ajustes, pequenos inclusive, que você faz para sair desse lugar onde você se cobra demais, você não se sente boa o suficiente, você não se arrisca por medo de não ser perfeita. Você até desiste de coisas importantes por medo de não dar conta. Então, é possível chegar nesse lugar, né? E dentro de um processo, você consegue perceber essas tendências, trabalhar essas tendências, dependendo do grau de impacto que você teve nessa relação, inclusive com a sua mãe, com o seu pai, a gente consegue acessar isso com um exercício mais profundo de constelação sistêmica. E eu digo, né, que assim, dentro do processo terapêutico é interessante que você entende, dentro da análise corporal, o que eu faço hoje com os meus traços, com a minha personalidade, com as circunstâncias aqui do meu trabalho, do meu relacionamento, das minhas amizades. O que eu faço hoje, de forma prática? E dentro da constelação sistêmica, é possível você trabalhar o que aconteceu lá atrás, porque você precisa trabalhar os dois. Você precisa trabalhar e administrar aqui a vida hoje, né, com autoconhecimento e com ações práticas para melhorar a sua vida, melhorar essas tendências. E você precisa entender o que acarretou tudo isso lá atrás, né? Então, é dirigir para frente do jeito certo, na velocidade certa, desacelerando, meu povo. E também dá uma olhadinha aqui no retrovisor, entende de onde você veio, muda essa perspectiva, essa percepção, né, de pai e mãe, que pode ter ficado um pouco desajustada, assim, dentro do que aconteceu na sua infância, dentro do que você percebeu na sua infância. E agora eu vou te contar uma coisa muito pessoal, tá? O traço rígido para mim, entender que eu era rígida, foi libertador, é o que fez, né, tornou possível que eu estivesse aqui hoje fazendo uma live para vocês, como terapeuta, como consteladora, como analista, falando com vocês, inclusive, de coisas que foram difíceis para mim. Foi um processo que me trouxe até aqui, né?
Mas assim, foi dolorido, tá? Foi dolorido enxergar tudo isso, perceber momentos da minha vida onde eu estava me protegendo, sim, onde eu estava fazendo coisas demais, às vezes para receber um elogio, para achar que eu tinha algum valor. Porque o que acontece, né? Você vem com perfeccionismo, você faz algo de fato muito bem feito e as pessoas te reconhecem por isso. Elas te reconhecem. E aí você vai só reforçando essa imagem, né? Do eu tenho que ser perfeita para ter valor, para me reconhecerem, para me valorizarem. O que não é verdade. O que não é verdade. Então é uma coisa que a gente tem que enxergar e com a ajuda de um bom profissional a gente consegue organizar isso, reprogramar isso e vir para esse lugar onde você não tem que ser perfeita, você não tem que fazer 1000 coisas difíceis e ainda com agilidade, tá? Então é possível. E aí eu vou falar para você que essa questão de ligação com o pai, pro bem ou pro mal, no meu caso era pro bem, né? Eu sempre fui muito apegada ao meu pai, muito. E para você ter noção, eu tenho foto, eu vou ver se eu acho aqui. O meu pai, imagina, eu tenho irmãs, a Ana Paula e a Ana Cristina. A minha irmã, quando se formou, ela dançou a valsa com meu pai na formatura da 8ª série. E tinha uma foto, assim, de álbum do meu pai dançando valsa com a minha irmã. E eles estão assim, sabe, olhando um pro outro. E eu olhava aquela foto quando eu era criança e sabe o que eu falava? Que eu ia casar com meu pai também quando eu crescesse. Olha a rígida. Olha a rígida. E era aquilo, meu pai me tratava como princesinha mesmo, comprando vestidinho, babadinhos e tudo. Meu pai trazia ali sempre uma balinha para mim, um chocolatinho depois que ele voltava do trabalho. Então eu sempre fui muito apegada com meu pai. E já adulta, né, morando na casa dos meus pais ainda, era o maior orgulho que eu tinha de sair e fazer algo com o meu pai. Ir na feira com meu pai, ir no mercado com meu pai. Ele falar para as pessoas, essa é a minha filha. Então eu tinha esse apego mesmo excessivo com meu pai, dificuldade de pedir um carinho para minha mãe, e eu tive que olhar para tudo isso, gente. Teve um ponto, a Miriane tá rindo, mas é verdade. Teve uma vez, inclusive, que analisando assim, eu pensei, tipo assim, gente, eu tinha muita dificuldade de me imaginar de noiva. E olha o que eu pensava, ó a loucura. Mas eu vou. Imagina um momento, porque é o pai que te leva até o altar e te entrega pro noivo, né? E eu falava, eu não tô preparada. Não quero uma cerimônia assim, onde o meu pai tenha que me entregar. Olha o grau de loucura da pessoa. Sim, é um apego ali excessivo ao pai que te impede de ir pra frente na vida. Porque o casamento é uma etapa da vida para você começar a sua família. E aí o que a Bíblia diz? Deixará o seu pai e a sua mãe. Mas se isso ficou confuso para você na infância, é uma coisa que você vai ter dificuldade hoje, né? E eu fui olhar para tudo isso dentro desse processo. Sim, não é fácil perceber por conta própria que você está fazendo isso. Não é fácil perceber sozinho. Eu sempre falo isso, né? Que uma coisa é você olhar para o outro. Você olha para as pessoas e você fala assim, aquele ali é muito apegado à mãe, tá? E aquela ali, ó, filhinha do papai. Mas e quando é para você? Quando a questão é sua, é mais difícil a gente perceber a nossa realidade, o nosso comportamento. E entender a realidade é fundamental para você poder fazer os ajustes. Dentro da análise corporal, quem já fez sabe, o seu corpo entrega ali as suas questões. Eu acho muito interessante, porque quando eu analiso uma pessoa, ali a gente vem para a sessão, né? Eu faço o processo em 4 sessões, porque é bastante informação para a pessoa processar, e aí a pessoa tem a oportunidade de me fazer mais perguntas, trazer mais situações. Eu faço o processo de análise corporal em 4 sessões. E aí a pessoa muitas vezes assim, tipo, mas Ana, você não me conhece. Ana, você nunca me viu. Como você sabe tudo isso? É o formato do seu corpo que entrega essas suas tendências e revelam esses momentos, né? O que aconteceu nesses momentos de formação. E numa questão da constelação sistêmica, você inconscientemente
Você tá aqui no seu inconsciente o que aconteceu lá atrás. E o que aconteceu lá atrás, não só da sua infância, mas até de alguma tendência genética que você herdou. Quando você vem e posiciona a situação que você está vivendo, né? Porque a constelação, ela parte de um sintoma que você tem na sua vida hoje, uma dificuldade, um sentimento persistente, alguma situação que já se delonga. Você posiciona isso com elementos, né? Com bonequinhos. A forma como você posiciona esses elementos, eu sei fazer, né, essa leitura da forma como você dispôs os elementos no disco ali. Como é que isso está organizado no seu inconsciente? É como uma peça de um tabuleiro de xadrez, né? Quem conhece as regras do jogo sabe quais pecinhas estão no lugar, quais estão fora. E aí você consegue visualizar como é que você tá nessa relação aí com o seu pai, essa relação com a sua mãe e essa questão do traço rígido, né? De ter se sentido trocado, ter se sentido traído e ter essa percepção de quem é o seu par de fato, quem pode ser o seu par e de onde vem toda essa competição com outras mulheres. É bem interessante, para você sair desse lugar de perfeccionismo, para você sair desse lugar exaustivo. Eu até anotei uma frase aqui para lembrar e falar para vocês, né? O nosso objetivo é ser melhor de um jeito possível e não de um jeito exaustivo. Entender que você não precisa ser perfeita, mas você é perfectível, você pode ser melhor. Você pode ser melhor e que bom que a gente pode ser melhor. Que bom que a gente pode se desenvolver. Mas não precisa ser perfeito. Até porque, gente, é sempre interessante analisar isso. Pensa lá nos batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos, eles oscilam, eles não são assim estáveis. O que está estável, se eu busco uma coisa aqui, ó, muito linear, o que aconteceu com a pessoa? Ela morreu. Então, essas dificuldades, né, assim, esses novos processos, novos ciclos, novas coisas que você precisa aprender, tudo bem, tá tudo bem. Que bom que você pode aprender novas coisas, melhorar dentro do seu desempenho, dentro da sua performance, aprender um idioma novo e ficar melhor nele com o tempo, com o uso, errando, né? O erro, ele é nosso amigo. Errando, a gente pode aprender lições, a gente pode fazer testes, a gente pode melhorar, né? Então, é uma forma muito interessante de ver o erro. Outra atitude com os nossos erros, com as nossas dificuldades, que vão nos ajudar a progredir, entender essas questões mais profundas, como eu falei com pai e mãe, para entender o seu comportamento e a sua relação com as pessoas, a sua relação consigo mesmo, de não se cobrar excessivamente e de vir para o que é possível, e a sua relação com os outros, não competir com as outras mulheres, poder confiar nas pessoas, poder pedir ajuda. É esse o nosso objetivo, é construir relações assim, certo? E esse, como eu falei, como terapeuta, eu fui cliente primeiro, entendendo essas tendências, e hoje eu posso compartilhar dessa experiência, ajudando, né, com a pessoa a enxergar essas tendências, essas questões dentro dos atendimentos, dentro do atendimento de análise corporal, dentro do atendimento de constelação sistêmica, que é um exercício mais profundo, vai na raiz, né, e possibilita ressignificar essas questões lá de trás, e também o atendimento, né, às vezes você já fez a sua análise, está precisando alinhar algum ponto, percebe que algum dos seus traços está com mais dificuldade, ou mesmo dentro de uma questão sistêmica. Olha, já fiz uma constelação, Ana, mas eu quero conversar sobre determinado aspecto da minha vida. Eu faço atendimentos terapêuticos também, a sessão de terapia convencional, ok? E, para finalizar, a cada live que eu fiz falando de cada perfil comportamental, eu disponibilizei um teste no e-mail para você avaliar, né, o seu comportamento diante dessa tendência aqui, desse traço específico. Como é que tá aí a saúde do seu traço? Como é que tá a saúde do seu traço rígido?
Se você quiser receber esse e-mail no seu esse teste no seu e-mail, você entra no meu status e ali vai ter um link para você deixar o seu e-mail. Ou você me envia uma mensagem no direct mesmo com o seu e-mail e eu vou saber que você quer receber esses testes. Para cada traço de caráter foi um teste, né? Se você quiser receber só do traço rígido, se você quiser receber das lives anteriores, você tem essa oportunidade. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, porque eu também estou disponibilizando essas lives no YouTube, você pode olhar na descrição do vídeo que vai ter o link, né, para você deixar ali o seu e-mail e receber esse conteúdo, tá bom? Então essa foi essa série de lives falando de comportamento, para você entender melhor a origem, né, do comportamento de cada traço. Talvez você tenha conhecido os traços de caráter só agora, inclusive. E se você quiser se aprofundar, eu trago sempre esse tipo de conteúdo aqui. A gente pode olhar para uma questão sua especificamente dentro de um atendimento, com todo respeito, com todo carinho, vindo para esse caminho de mais clareza, né, e de mais conexão consigo mesmo, com os seus familiares, entendendo o que passou, entendendo o que acontece e construindo mais vida, porque esse é o objetivo, a gente quer que a vida aconteça, né? O que eu tenho que enxergar para a vida acontecer? O que eu tenho que trabalhar em mim para a vida acontecer? E pro traço rígido, né? Talvez você já seja muita coisa, viu? Talvez você já tenha até construído muita coisa e nem enxerga, porque o seu perfeccionismo não te deixa. Então, vem para esse lugar para enxergar com mais clareza. É um convite que eu te faço, tá bom? E precisando dessa visão, dessa luz, pode contar comigo. Muito obrigada por acompanhar essa sequência de lives, acompanhar aqui o conteúdo e até a próxima!